Então, amigos, eu vou tentar provar para vocês aqui por que o sistema, os processos de esquerda, né, o mecanismo usado pela esquerda socialista para implementar suas ações, ele é obrigatoriamente corrupto, ele é antiético, naturalmente antiético e injusto. Eu vou dar um exemplo aqui específico, né, mas que pode ser usado como um todo. Então eu vou pegar esse exemplo, exemplificar ele, né, demonstrar ele, mostrando como é que são as ações e os processos, né, os processos da esquerda. Então vamos lá, uma grande bandeira da esquerda é eles são contra a meritocracia. Eles criticam a meritocracia como se ela fosse um processo de seleção injusta, onde o homem se escraviza, né, na busca constante do mérito e não vê o lado social do indivíduo, a pessoa em si. Pois então suponhamos uma seleção em uma empresa, né? Abriu uma vaga, digamos, de gerente numa agência bancária e os funcionários dessa agência vão disputar essa vaga, né? Para a empresa em si, se você pensar no lado da empresa, o CNPJ da empresa, o objetivo fim é o lucro, né? Ela produzir os melhores resultados possíveis, a melhor seleção seria você escolher o indivíduo mais capacitado, mais habilitado para aquele cargo, ou seja, o mais eficiente. Fazendo isso, a empresa ganharia em produtividade, né, buscando o seu fim específico, que é o lucro. Quando você faz uma seleção dessa, qual que é o resultado disso num contexto geral? As pessoas, né, os seus colegas de trabalho, eles percebem que a maneira que ele tem de conseguir crescer na empresa é o quê? Desenvolvendo suas habilidades para o fim que a empresa deseja. Ou seja, esse cara vai ter que estudar, ele vai ter que trabalhar muito, se dedicar para, quem sabe, concorrer a um cargo desse. Esse processo, né, de incentivo e meritocracia, ele vai estimular a empresa como um todo a produzir bons funcionários e, consequentemente, bons produtos para o mercado consumir. Essa é a regra. E finaliza aí, né? Ela é muito simples. O cara tem méritos para isso, ele vai conquistar aquela vaga e vai ajudar a empresa a crescer. Não tem outra variação sobre isso. Qualquer coisa que atrapalhe esse processo, seja algum tipo de corrupção, algum tipo de manobra ilícita, isso só vai prejudicar a empresa. Você pode favorecer alguns indivíduos específicos, né? Por exemplo, o seu chefe lá, ele tem lá as malandragens dele, corrupção, né? Que ajuda a mascarar o resultado da empresa, né? A empresa em si está levando prejuízo, mas ele mascara os números para poder parecer que ele está sendo eficiente na função dele, mas não está. Isso vai ser confirmado e a casa vai cair, né? Então, ou seja, simplesmente o mérito, a seleção via meritocracia, ela produz um processo natural, um ciclo natural de desenvolvimento dessa empresa, que obviamente vai contribuir para toda a equipe, né, os funcionários da empresa e a sociedade como um todo. Ela se duplica. Por que se duplica? Porque as empresas concorrentes, elas terão que seguir esse mesmo processo se ela quiser continuar competindo no mercado, oferecendo melhores produtos para os clientes. Enfim, esse é um ciclo óbvio. Agora vamos entender como é que funciona esse processo na esquerda e as variáveis que ele toma. Você vai ver como é que é genial a situação. Então existe um cargo para gerente de banco, cujos superiores vão fazer a seleção ali entre os candidatos. Como a esquerda ela não considera a meritocracia, inclusive ela critica a meritocracia, ela vai ter que usar um outro critério de seleção. Os dois critérios possíveis, né, basicamente seriam quais? A condição socioeconômica do indivíduo, né, ou a amizade, entre aspas, que você tem por ele. Ou seja, no mundo perfeito esquerdista, o ideal seria que você escolhesse o indivíduo pela condição socioeconômica dele. Ou seja, o sujeito tem lá 5 filhos para criar, mora num bairro pobre, é cheio de dívida, né? Pega 2 ônibus para chegar no serviço, nada mais justo que você oferecer o cargo para ele com um salário melhor para ele poder dar uma condição digna de vida para a família dele. Isso seria a justiça social esquerdista.
É claro que na prática isso não vai acontecer jamais. Nenhuma seleção vai selecionar indivíduos com esse perfil. E, obviamente, qual vai ser a seleção padrão? Vai ser o companheiro. Vai escolher o funcionário mais amigo do chefe. O cara da equipe, né, o famoso camarada. E vai colocar isso nesse cargo, independente de sua competência. É o famoso QI, que indica, que a gente conhece aí no mercado de trabalho. Pois é, agora quais são as consequências de você selecionar um indivíduo desse? Primeiramente, né, vamos falar do perigo da meritocracia. A meritocracia, para um esquerdista, ela é perigosa. Por quê? Ela ameaça as pessoas que estão envolvidas ali. Por quê? A meritocracia, né, se você escolher um cara via meritocracia, esse cara pode ameaçar o seu próprio cargo. O cara vai ser, por exemplo, mais eficiente que o próprio gestor dele, o próprio chefe. Isso pode botar em risco esse chefe. Outra coisa, o cara sendo muito eficiente, ele vai ter que fazer o padrão da equipe melhorar. Porque os superiores ou o próprio mercado, ele vai questionar isso. Espera aí. Esse indivíduo tem uma eficiência muito maior que os demais. O que está acontecendo? Qual que é o problema da equipe? Esse cara que é muito bom e a equipe que é muito ruim. Então isso cria um desgaste aí, né, e um desespero na equipe que está acostumada a não ser muito eficiente, porque já que não é essa a preocupação. Por outro lado, ele atrapalha a própria corrupção do sistema de amizade. Né? Porque o cara, quando você contrata alguém que é seu amigo, é óbvio que você está objetivando que ele te ajude nas suas falcatruas. Né? Se você vai matar serviço, o cara faz vista grossa, algum tipo de corrupção que você esteja envolvido, uma propina que você está pagando, algum desvio de verba, caixa 2, tudo isso, seus amigos, né, vai encobrir para que a coisa continue funcionando. Se você pôr um cara eficiente, obviamente, uma regra básica da eficiência é você ser honesto e seguir as regras do jogo. Então você vai ameaçar isso aí. Então esse é o primeiro ponto. A meritocracia gera um perigo para esse processo esquerdista. Ou seja, por isso que ela é extremamente criticada. E por aí vai. Não tá bacana não, parceiro. A memória caiu aqui, acabou, deu uma renovada, então vamos retomar aí onde é que a gente parou. Eu parei na questão do clima do ambiente de trabalho. Então, ou seja, você selecionou o indivíduo pelo critério da amizade ou da condição social e econômica do indivíduo. Esse é o método de esquerda, já que ele nega a meritocracia. Ela não é usada como método, ou ela não é o foco principal, certo? Então, a condição socioeconômica do indivíduo não faz sentido, ela não vai ser escolhida por motivos óbvios, porque isso não vai acrescentar em nada na empresa e nem para você, superior, que está contratando aquele indivíduo. Se fosse assim, você pega aleatório na rua o cara que é mais pobre, né? E você não precisa nem trabalhar nos funcionários que você tem na empresa. Então, vai escolher o camarada. Depois de escolhido, qual é o sinal de alerta que você emite para os outros concorrentes e colegas de trabalho? Bom, para se conseguir este cargo específico, algum cargo na empresa, não é necessária a competência. Ou a competência é uma condição auxiliar, ela não é uma condição maior para o preenchimento do cargo. Mas sim a amizade que você tem pelo chefe. Então o que vai acontecer? Esses indivíduos, né, os concorrentes, os colegas de trabalho, eles agora vão focar em outros objetivos, porque o objetivo de todo mundo é crescer na empresa, da maioria deles é crescer e desenvolver na empresa, ou seja, ganhar mais e ter cargos mais importantes. Como a competência e o mérito, a meritocracia, não é base para isso, ele vai escolher aqueles outros critérios. E no caso agora é o critério do amigo do chefe. O que ele vai fazer? Ele vai precisar se aproximar do chefe. Ou seja, isso é obviamente uma relação falsa. Né? Você está aproximando do seu chefe para quê? Para conseguir um cargo melhor. Perceba como é que essa ideia joga a pessoa para conflitos pessoais. Enquanto antes, pela meritocracia, a análise é apenas em cima da relação de trabalho, do que o indivíduo é capaz de produzir, o método da esquerda, ela abstrai a questão do trabalho e a força de trabalho do indivíduo e coloca questões pessoais. Isso é óbvio em qualquer lugar, você não pode misturar questões pessoais com questões negociais, uma coisa não pode interferir na outra. Você não pode, como em qualquer relação,
seja médico-paciente, policial e prisioneiro. A mesma coisa dentro de uma empresa, chefe e subordinado. Você misturar relações pessoais, isso é uma maneira desonesta de você solucionar as coisas. Por quê? Você vai deixar as outras pessoas que estão competindo com você de fora. Por critérios não profissionais, mas sim critérios pessoais. Então quem que gosta de fazer isso, misturar essas coisas? É justamente a esquerda, que ela não está ligando para o mérito. Então o que vai acontecer? Quem é mais amigo do chefe? Certo? O próximo cargo é obviamente para o cara que é o mais amigo do chefe. E o que você vai ter que fazer para isso? Conquistar a amizade do chefe. Só que já tem outro cara que é amigo do chefe. Ou seja, você vai chegar, vamos tomar vamos jogar bola, etc, etc. Já tem outro que faz isso. Então vocês vão disputar essa vaga através da amizade. Olha só a amizade, vê se tem amizade aí. Completamente falso. E para você conseguir o lugar desse cara, que é o melhor amigo do chefe, você vai ter que alterar a imagem que o chefe tem dele por ele. Aí o que você faz? Você vai começar um jogo de corrupção e intrigas para poder jogar esse amigo do chefe contra ele. E para você tomar o lugar. Quer dizer, é obviamente um sistema psicopático. É um sistema corrupto e fraudulento. E normalmente, para você continuar a amizade com o chefe, você vai ter que fazer as coisas que ele precisa ser feito. Pelo fato de todo jogo ser através de relações, de contatos em amizade, né, onde um esconde o erro do outro, ou onde um aumenta a produtividade do outro, então o cara fez uma coisa, você duplica ela e mantém isso, né, em segredo, você vai tendendo, obviamente, a seguir esse padrão. Né, um padrão sem eficiência. Por que vai ser sempre ineficiente, menos eficiente? Porque simplesmente o critério de seleção não é eficiência. Quando o critério de seleção é eficiência, a tendência é tudo se tornar mais eficiente, cada vez mais, ou então até um limite. Quando o critério é não eficiência, a eficiência não é o foco. Tudo que é foco de alguma coisa, aquela coisa tende a se desenvolver, isso é óbvio. Se a amizade é o foco, você vai criar mecanismos de como persuadir as pessoas e como ser mais amigo das pessoas. Se o foco é eficiência, você vai ter que dedicar ao máximo que você consiga fazer para eficiência. Quer dizer, é uma relação óbvia. É a mesma coisa no futebol. Suponhamos uma equipe de futebol, um time de futebol. Como é que funciona? Qual que é o objetivo do técnico? Treinar da melhor maneira possível os jogadores e escolher os melhores jogadores para quê? Para ganhar uma partida e ganhar um campeonato. Esse é o único objetivo, fazer gol e não levar gol. Certo? E o único critério possível é a eficiência do jogador. Se você selecionar os jogadores não pela eficiência, mas sim pela amizade, obviamente esse time vai quebrar. Como é que você vai colocar um jogador que é pior que o outro só porque ele é seu amigo ou te ajudou alguma vez na vida pessoalmente? Não, você está usando... Isso é uma conduta completamente egoísta. Você está usando critérios pessoais que te favorecem pessoalmente, né, alguma dívida que você tem, em detrimento da equipe toda. Certo? O contrato de trabalho é que você jogue da melhor maneira possível, ainda que você possa ter altos e baixos. Mas o foco é a eficiência. É isso que mantém o time, a empresa, ou seja lá o que for. Um time, quando começa a ganhar, ele arruma mais torcedor, os jogadores ficam mais famosos, o passe dele aumenta, melhora. O time enche mais o estádio e, consequentemente, ganha dinheiro. E por aí vai, é o processo natural de sempre eficiência. Quando a eficiência cai, o que acontece? O time começa a perder campeonato, perde dinheiro, perde torcedor. Então, o processo esquerdista ele é obrigatoriamente corrupto por causa disso. Porque a ineficiência, quando você gera ineficiência, você vai precisar de emendas para tapar o buraco. E vai ser sempre corrupção. Uma empresa ineficiente ela vai ter que dar um outro jeito de conseguir ganhar mercado. Seja por sonegação de impostos, seja por desvio de caixa 2, então você não declara aquilo. Alterar os números, aí você vai suborna auditor fiscal e por aí vai, suborna a polícia. Ou seja, isso é métodos, né, artimanhas, para fugir do processo de quê? De meritocracia. Então, o processo esquerdista é obrigatoriamente fraudulento. Isso é muito claro. O problema é que o resultado é aí que entra a genialidade. E parece ser uma coisa demoníaca, parece uma coisa que não pode ser criada pelo ser humano. Alguém não criou isso.
Porque a gente sabe que o erro é do processo esquerdista de levar as coisas, né? Eu estou chamando de processo esquerdista aqui, que é esse processo onde não leva em conta a meritocracia, mas sim a amizade ou condição social do indivíduo, quer dizer, misturando trabalho com relação social e pessoal, certo? E no final das contas, quando gera o problema e vai gerar o problema, a culpa é de quem? Do capitalismo, da ganância. Da ganância que ele tem por dinheiro, ele faz qualquer coisa para conseguir dinheiro e conseguir um cargo. Não. No capitalismo, ele faria qualquer coisa para conseguir um cargo através de sua competência. Ou seja, a sua competência é o contrato de trabalho que a empresa quer que você faça. É você cumprir com o que foi estabelecido pela empresa da melhor maneira possível. Os melhores vão sendo selecionados ali. Esse é seu contrato com a empresa, ela te paga para aquilo. Se você é uma boa pessoa, caridosa, romântico, etc., isso aí é um problema pessoal seu com a sua vida particular, ela não tem a ver com a empresa. Eu não posso selecionar você para um cargo, certo? Porque você é uma pessoa caridosa, é um bom marido, é um bom pai. Eu não posso selecionar. Eu só posso selecionar porque você é bom naquilo que a empresa precisa e ela está te pagando para isso. Você fugir disso, isso é uma fraude, isso é quebra de contrato. Mesma coisa com jogador de futebol. Você não vai escolher o cara como titular do time porque o cara é um bom pai, um bom marido, um cara que pensa nas pessoas, na sociedade, recicla o lixo dele. Não, você vai escolher porque o cara joga melhor que os outros. Isso é muito simples. E a esquerda consegue manipular isso e jogar essas ideias, esse raciocínio lógico, contra o sistema real, o processo real que deveria ser. Então, ou seja, ele cada vez mais ele vai selecionando pessoas corruptas que passam os outros para trás. Agora, isso é um processo de meritocracia? Claro que não. Só se for meritocracia para malandragem. Sim, a seleção vai ser de meritocracia para malandragem. Ou seja, quem consegue mais passar os outros para trás, quem consegue mais ser falso, dar golpes. Né? Então essas intrigas todas de jogo de poder, isso não tem nada de capitalismo, de sistema baseado em meritocracia e de mercado. Não, pelo contrário. É você destruir justamente esses processos. Então, na verdade, uma pessoa de esquerda, para ele ser um esquerdista honesto, então, ou seja, a questão não é que a direita é honesta, né, o capitalista é honesto e a esquerda não é honesta. É porque o sistema de funcionamento ele é desonesto. Ele é fraudulento. Então, o esquerdista, para ele ser honesto, ele tem que virar um herói. Por que ele tem que virar um herói? Porque na hora que ele conseguir o cargo, o chefe dele virar e falar assim, aqui, ó, você vai fazer isso. Você vai arrumar esse esquema para mim aqui, contactar não sei quem, e a demanda do serviço você passa para aquele outro cara fazer. Ou seja, você passa um serviço para o outro, que é da empresa em si, e o serviço fraudulento você pega, né, para você resolver os seus esquemas do chefe. Ser herói é falar assim, não, minha amiga, eu não vou fazer isso não. Não posso. Eu vou fazer o que a empresa me pede para fazer. Vender um produto, ou analisar um processo, ou despachar alguma coisa. Na hora que você faz isso, cara, você declarou o quê? Guerra contra o seu chefe. Ou seja, você bancou de herói, você vai ser demitido. Você pode ser até morto, inclusive. Então o quê? O cara de esquerda, que ele queira ser honesto, ele vai ter que virar um herói. E isso não vai acontecer. Diferente no sistema de mercado. Que o mais difícil é você ser desonesto. Porque o foco é a produtividade, o foco é o seu acordo de trabalho, entregar tal demanda, tal produto, para receber dinheiro em troca. Qualquer desvio que você faça, né, mascare um número, você está fugindo do processo ali. Se te pegar, você está fora. Tá entendendo? Então, ser honesto nesse sistema é muito mais fácil. Porque ele é o padrão. Ser desonesto que é o desvio. Então é essa relação que tem que ser feita. Mas ninguém percebe isso. A esquerda consegue manipular dessa maneira. Ela corrompe o sistema, certo? E depois joga a culpa nesse próprio sistema que foi corrompido. E outra coisa, isso vai afetar o mercado como um todo, certo? Por quê? A sua empresa, na verdade, agora, né, onde ninguém está preocupado com a eficiência, em sim com a malandragem, ela obviamente vai produzir menos. E para isso você tem que ficar mascarando o número, né? Você mascara número, frauda alguma coisa, né? Você faz um produto, vende um produto, uma propaganda enganosa, né? Você está precisando de um monte de falcatrua para conseguir funcionar e existir, porque não tem mais eficiência, né? Se você contratar um cara eficiente, aí ó, vamos contratar alguém mais eficiente. Esse cara vai
vai o quê? Vai destruir todo o processo corrupto ali. Vai entrar o cara vai bater de frente com o chefe. Não vai acontecer, o chefe vai sempre colocar aqueles que não vão impedir a sua maracutaia ali. Né? E fatalmente essa empresa vai quebrar. Só que na hora que ela quebrar, né, quem está comandando o esquema corrupto ali já fez o pé de meia dele, já sumiu há muito tempo. É isso que você vê no dia a dia. Então o que acontece? Para essa empresa não quebrar, não se sucumbir ao mercado, certo? Ela só consegue se ainda continuar produzindo alguma coisa. Ou seja, ela vai ter que vencer ali as pessoas, a concorrência do mercado. E para vencer só pode ser de forma fraudulenta. E isso estimula o quê? Empresas competentes, com bons funcionários, com bons produtos, não vão conseguir competir com empresas ruins. Porque essas pessoas, essas empresas, elas são ajudadas, elas são beneficiadas pelo esquema corrupto envolvendo Estado, fisco, etc. E isso vai o quê? Obviamente vai contaminar todo esse sistema. E a culpa é de quem? É da fuga do processo de mercado, certo? A culpa não é do mercado ou da ganância de ninguém. A culpa é o quê? Dessa desvirtuação, dessa subversão do processo natural das coisas, que é o processo baseado na meritocracia, simplesmente. Bom, vamos trabalhar agora em cima das possíveis objeções a essa teoria minha. Né? Você poderia me perguntar, sistema de mercado também existe corrupção? Um querendo passar em cima do outro? Isso não vai haver só na esquerda. O mercado também, ele cai nesses mesmos problemas. Sim, qualquer pessoa é passível de se corromper ou entrar no sistema de ilegalidade. A questão é, esse procedimento é um desvio de conduta, é um desvio do padrão, do processo de mercado. Ele é um desvio, certo? E quando você faz isso, na verdade, você está querendo buscar o quê? Ofuscar uma ineficiência. Você não é eficiente o suficiente. Então, por isso, você vai burlar algumas regras para conseguir atingir os seus objetivos. Ou seja, você está sendo legal, você está sendo corrupto. Né? Mas não é o sistema que coloca você corrupto. Você está fugindo do sistema para conseguir fazer uma emenda em alguma dificuldade sua. Então esse é o principal foco. Você está fugindo, você está transgredindo uma regra para conseguir cumprir um resultado. Certo? Você está indo contra a lei. Está fugindo do próprio acordo de trabalho que você tem. Certo? Ou seja, um mecanismo ineficiente. Ah, só a esquerda então pode ser ineficiente? Não. Todos nós temos eficiências e deficiência. Isso faz parte do processo e o resultado disso vai ser as suas conquistas. A gente conquista dentro das nossas capacidades. A gente não pode querer ser tudo. Sempre haverá pessoas melhores e pessoas mais instruídas nesse meio. Então você tem que focar naquilo que você tem habilidade. Certo? Então qualquer um pode se corromper dentro de qualquer lado, né? Essa não é a questão. A questão é o processo, né? O processo de mercado, ele é baseado na meritocracia e dentro de um contrato de trabalho. Então ele é uma coisa que se desenvolve naturalmente quando você atinge o foco daquilo que foi acordado, da melhor maneira possível, que é a meritocracia. Na esquerda não, o processo ele é corrupto, porque ele inibe, nós concluímos aqui, ele inibe a meritocracia e escolhe um outro critério. E como eu expliquei esse tempo todo, o critério da amizade ele vai provocar essa reação em cadeia. Ele provoca ineficiência. Por que ineficiência? Porque você escolheu um cara você escolheu uma pessoa menos eficiente pelo fato dela ser amigo seu. E se ela é amigo seu, obrigatoriamente ela vai te ajudar em alguma coisa que cubra a sua ineficiência também. Então esse é o processo em cadeia. E uma vez que você está dentro, cada vez você está mais mancomunado com alguém, mais de rabo preso com alguém, mais ineficiente. A empresa toda ela só funciona através de um processo completamente ineficiente e corrupto, né? A corrupção ela está lá para moldar justamente essa ineficiência. Então é isso que vai acontecer. Né? Uma pessoa que trabalha e focado no livre mercado ali,
para ela ser honesta, basta ela seguir as regras do jogo, certo? Na esquerda, não. Para ela ser honesta, ela tem que virar um herói, porque ela vai ter que fugir dessa corrupção inerente ao sistema. É muito simples, não tem muito mistério isso não. Ah, mas você pode escolher alguém através da amizade porque você conhece ele há muito tempo, você já sabe o histórico dele. Tudo bem, você pode fazer isso. Isso é o quê? É um palpite que você tem, você é capaz de vislumbrar um futuro, né? O famoso reconhecer talentos. Você pode muito bem fazer isso, mas obviamente você está com o seu na reta. Não, eu vou colocar esse cara, é amigo meu sobrinho, tal, mas eu sei o potencial dele. Se esse potencial vier se cumprir, tudo bem, perfeitamente, nós entramos no mérito da eficiência, só que isso vai ter que ser demonstrado. Então não tem problema nenhum. Se você fez uma aposta e aquilo acertou, é o risco que você correu, funcionou, beleza, está dentro da eficiência. Se ele não funcionar, meu amigo, aí você vai ter que se explicar. Ah não, foi uma aposta errada, faz parte, mas você vai estar assumindo isso. Ou então vai ficar, você vai cair em suspeita que você quis privilegiar alguém. Ah, meritocracia, tudo bem, causa isso, mas o problema é que a meritocracia ela também é desumana, porque faz o indivíduo passar por cima de qualquer coisa para conquistar as coisas, para ter o melhor mérito. Não, a meritocracia ela vai se incluir em apenas um aspecto da vida desse indivíduo, que é o quê? A função que ele tem em determinado cargo, ou empresa, ou trabalho que ele está exercendo. A meritocracia, a eficiência total e máxima que ele conseguir vai ser ali. Agora, a vida do cara não é só o trabalho. Ele vai ter todas as outras variáveis da vida dele que ele pode ser ineficiente, ele pode ser desonesto, ele pode ser o que ele quiser. Agora, para ele ser eficiente dentro daquele contrato de trabalho com uma empresa, por exemplo, é específico naquele fim. O cara é um vendedor de seguro de carro. A meritocracia, a eficiência é baseada nisso aí, ele vender mais seguro dentro das normas estabelecidas, dentro dos procedimentos, né? E tudo aí inclui a própria ética, né? Você não vender gato por lebre dentro desse todo mecanismo. Um sujeito que vende demais e está fazendo coisas, vendendo gato por lebre, ele está sendo um criminoso e ilegal também. Então ele está fugindo do processo. E uma hora a casa cai. Então é mérito em cima daquilo ali. Ah, tudo bem, escraviza o ser humano, mas isso é um objetivo pessoal dele. Ele não precisa ser o melhor. Por que ele vai ter que ser o melhor? Isso é a escolha que ele fez, faz parte da personalidade dele ou de um objetivo dele de vida. Isso aí é critério de cada um. Você não é obrigado a ser o mais eficiente. Existem vários outros cargos. Você não precisa ser o diretor de uma empresa. Você pode ser um gerente, você pode ser um vice-diretor, você pode ser um funcionário qualquer. Certo? Não tem lugar para todo mundo. Os lugares vão ser alocados através da eficiência individual de cada um. Ah, mas isso é só pensar no indivíduo, pensar nele mesmo e a sociedade. Primeiro, para você colaborar com a sociedade, você tem que colaborar consigo mesmo. Então, antes de você desejar salvar a humanidade, você desejar ajudar as pessoas, você vai ter que se ajudar primeiro. Então, se você quer ser uma pessoa caridosa, que doa as suas coisas, ou parte do que você ganha, você vai ter que trabalhar e conquistar isso. Você vai ter que ganhar e o excedente você vai distribuir. Então, antes de pensar em você, e no momento que você pensa em você dentro de um sistema de mercado, você obrigatoriamente, né, assim como a esquerda obrigatoriamente ela vai entrar no processo de corrupção, no sistema de mercado, quando você se dá bem, você cresce e é mais eficiente, obrigatoriamente você vai contribuir para todo mundo. Você vai ajudar toda a sociedade. Por quê? Você vai prestar serviços mais eficientes. Você vai contribuir para que essa empresa cresça e consiga oferecer serviços ou produtos mais eficientes. Essa empresa vai ganhar mais dinheiro, vai poder se expandir, gerar mais emprego. Os funcionários vão poder ganhar mais e por aí vai. Toda a sociedade ganha por causa do seu egoísmo individual de se tornar o chefe, o rico, etc. Fora o dinheiro que você ganha, e você vai despejar esse dinheiro no mercado, no banco, comprando carro, empregados que você vai ter, balada que você vai curtir. Todo mundo vai absorver isso aí, vai ganhar um pouco, direto ou indiretamente. Perderia se você pegasse todo o dinheiro que você ganha, não gastasse nada e enterrasse ele na sua casa. Aí sim. Aí a sociedade sairia perdendo. E você também.
que vale um dinheiro enterrado? Então, não tem argumento contrário, isso aí é uma lei. Ah, mas se isso acontecesse igual você está falando, nesse processo, em minutos se tornaria. Bastava a pessoa começar a ser esquerdista e começar a trabalhar que rapidamente tudo viraria corrupto e quebraria, viraria o caos. E não é isso que acontece. Não acontece por quê? Porque apesar das pessoas defenderem a bandeira de esquerda, na prática ela não vai fazer. Quer dizer, ela até se sente moralmente culpada. Né? Na hora de selecionar um funcionário, ela vai escolher quem? Obviamente, ela vai escolher o mais eficiente. Se o cara quer ganhar dinheiro em uma empresa menor, ele vai escolher o cara mais eficiente. Se o cara não é dono da empresa, ele está abaixo lá dos diretores, ele pode escolher o mais eficiente, que seria o ideal, e muita gente vai escolher, a maioria realmente vai escolher o mais eficiente, até pessoas de esquerda, né? Isso aí sem dúvida. Né? Mas, nesse caso, ele pode escolher um amigo, porque ele vai se prevalecer com isso individualmente e vai foder a empresa. Certo? Mas a tendência é o quê? Olha como é que acontece na prática. O cara é de esquerda, ele vai lá e vai escolher quem? O melhor, é óbvio que ele vai escolher o mais eficiente. Aí põe um cara no cargo. Enquanto isso, um outro funcionário, mais ou menos, né? Ou até quase tão bom quanto ele. Né? O importante é que esse era melhor. Mas quase tão bom quanto ele era um cara, sabe? Um cara pobre, um cara com dificuldade na família, cheio de dívida. O ideal seria colocar, se você colocasse ele nesse cargo, você resolveria a vida dele. Então o que você vai fazer? Na prática, você não vai agir como um esquerdista, você vai colocar o mais eficiente, porque você não é besta. E aí o que vai acontecer com você? Você vai se sentir moralmente culpado. Eu falei, pô, cara, olha como é que eu sou ganancioso, eu poderia ter colocado o cara, né? O cara precisando, mas só porque esse aqui vai me ajudar a empresa a crescer, etc., né? Me dar lucro, eu coloquei ele. Então o que faz? Na prática, a maioria das pessoas de esquerda, na ação efetiva, não vai agir como esquerdista. Ele vai agir com as regras de mercado. Você sempre vai escolher o melhor. Não adianta. Não adianta achar que quando você... eu defendo, né, que os ricos paguem muito mais impostos. Né? Eu queria muito pagar R$1 milhão de impostos, porque se eu estiver pagando R$1 milhão de imposto de renda, eu vou estar ganhando 15 milhões por mês. Ué, quem não queria isso? Sim, tudo bem, é fácil quando você está ganhando R$1.000 falar isso. No dia que você ganhar 15 milhões de reais e pagar R$1 milhão de imposto de renda, né, na verdade vai ser muito mais do que isso, você vai ficar puto, cara. Não vai querer pagar, vai sonegar, né? E se você continuar sendo de esquerda, você vai se sentir moralmente culpado. Fala, pô, cara, eu defendi tanto isso e agora na prática eu não estou fazendo. Claro, ninguém vai fazer isso na prática. Isso é conversinha para boi dormir. Por isso que eu digo, é um sistema estelionatário. Certo? E uma vez que você entra nesse processo e você bate no peito que é esquerdista e pratica as ações, você vai gerar todo esse processo de corrupção. E onde que é mais fácil esse tipo de procedimento acontecer? A corrupção. Obviamente dentro do governo. Onde o quê? A eficiência não tem importância nenhuma, a eficiência. O importante é o quê? Acumular capital para ganhar votos. A única coisa importante que um político faz, e é isso mesmo, é o quê? É ganhar voto, é só isso que ele quer. Só que para ganhar voto ele tem que fazer alguma coisa importante para a sociedade, por isso que ele faz. Ele não faz por outro motivo. Ele faz só para ganhar voto. Se alguma coisa for boa para a sociedade, isso faça o político ou o governo perder voto, ele não vai fazer, meu amigo, não adianta. Só que tudo que ele faz de bom para a sociedade ganha voto. É por isso, é tudo uma troca. Todo mundo age em incentivos. Se não for mais vantajoso para você, você não levanta da cama. Você só levanta da cama porque você tem que mijar. Senão você não levantava da cama. Você levanta da cama porque você tem que trabalhar. Se você pudesse dinheiro cair do céu, você não ia trabalhar, porque é muito melhor não trabalhar. Então não adianta esperar o contrário. Não adianta achar que o pobre agora que quer o dinheiro do rico, no dia que ele for rico, ele vai dar dinheiro pro pobre. Não vai, ninguém vai fazer isso. Todo mundo pensa no dele. Essa é a regra natural. Então esperar alguma coisa diferente é completamente utópico. É lutar por bandeiras que não existem. E aí você briga, mata, destrói e faz guerra pensando em objetivos que não são possíveis de ser realizados. Porque naturalmente as pessoas não vão fazer isso. Essa que é a questão. Para os sistemas funcionarem direito, você tem que pegar uma tendência natural do homem.
Então o ser humano ele tem uma tendência a querer o melhor para si, a comercializar as coisas com os outros, a se relacionar em família, em amigos. O que você pode fazer? Esse mecanismo natural ele pode cometer erros. O que você pode fazer? Você aproveitar esse mecanismo e criar regras ou alguns moldes para que aquilo ande de uma maneira que você deseja, ou mais correta, né? Alguma coisa assim. O que não pode é você pegar uma coisa que não é natural e tentar impor para a sociedade que ela passe a se desenvolver e a funcionar daquela maneira, de uma maneira que não é natural. Você não vai conseguir. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar de uma força que consiga colocar isso no lugar. As pessoas são naturalmente desiguais. No momento que você tenta criar uma sociedade igual, você pode até fazer, mas isso não é natural do ser humano. Você vai ter que criar uma força que deixe essas pessoas iguais. Porque naturalmente ela vai criar desigualdade porque as pessoas são diferentes. E têm reações diferentes, objetivos diferentes. Certo? Então, esse é o problema do socialismo, por isso que ele é utópico. Você vai sempre precisar de uma ditadura. Com uma ditadura, você consegue manter o socialismo, sim, claro. Por quê? No momento que ocorrer desigualdade, você segura ela. Nem que seja a força, e vai ser a força. O cara que começa a querer ser desigual e destacar demais, você prende o cara, você fuzila ele. Ou o cara que não quiser trabalhar mais, porque um cara extremamente eficiente, né, que produz muito para a sociedade, mas ele não quer trabalhar mais porque ele não recebe o que ele produz para ele mesmo, ele tem que distribuir para os outros. Então ele não vai querer trabalhar. O que você faz? Escraviza o cara. Fala, meu amigo, você vai trabalhar. Se você não trabalhar de 8 às 10 da noite, você leva chumbo. Você é bom e vai fazer isso. E a sua produção vai dividir para todo mundo da sociedade. Então, apenas com a ditadura você consegue isso. Porque na hora que você inibir a ditadura, acabar com a ditadura, esse cara ele vai querer, ou ele não vai trabalhar mais, certo? Ou ele vai querer trabalhar e receber o que é dele para ele. Esse é o problema. Esses modelos utópicos, esses modelos de engenharia social, né, ele foge da tendência natural do ser humano. E tudo que foge da tendência e comportamento natural do ser humano, para ele funcionar, você precisa de uma força que faça ele funcionar. Né? Qual que é mais fácil? Você nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza? É básico.